Você não ganhou valor na cruz. Você já tem valor desde a criação. Então Deus dá uma segunda coisa valiosa para poder encontrar a primeira coisa valiosa. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Eu coloquei um tema na mensagem de hoje, ela vai se chamar Caçadores de Deus. Mas você não vai buscar o nosso Deus, você vai buscar um outro Deus e até o final você vai entender. Eu postei um vídeo na minha rede social hoje, um vídeo curto, e eu pedi para o pessoal passar, só para a gente poder começar a nossa reflexão. شو اسمك عمو؟ شو وين ابوك؟ وين؟ وين مات؟ شنو متريقة متغدية متعشية؟ احكي 20 segundos, né? Eu chorei tanto, eu estava no avião quando eu estava assistindo esse vídeo e chorei quase o voo todo. E toda vez que eu assisto dá vontade de chorar. E é sobre esse Deus que eu quero falar. Quero falar sobre a lógica da nossa fé, a lógica do Evangelho, que é Deus procurando algo. Enquanto a gente adorava ali, o Espírito Santo estava ministrando coisas ao meu coração. A gente colocou todo o foco do melhor de Deus em Jesus na cruz. Como se até Jesus nós não tínhamos valor, e Deus pega aquilo que Ele tem de mais valor, que é o seu Filho, e dá a nós por resgate. Mas olha só que extraordinário, que é o que a gente vai observar em Gênesis. Você foi criado em Gênesis a partir da substância de Deus. Você não ganhou valor na cruz, você já tem valor desde a criação. Então Deus dá uma segunda coisa valiosa para poder encontrar a primeira coisa valiosa. Deus deu Jesus para encontrar aquilo que Ele colocou em você no momento da criação. Por que cenas e contextos chocantes como esse existem? Porque a substância com a qual nós fomos criados, que é o caráter de Deus, morreu quando Adão pecou. E por que nós amamos pessoas? Nós amamos de mentira até a gente conseguir amar de verdade, até a gente conseguir acordar a substância divina que habita naquela pessoa. Está morta, letárgica, paralisada. É por isso que insistimos, é por isso que evangelizamos, é por isso que temos misericórdia, é por isso que temos graça. As pessoas não sabem, as pessoas não têm consciência, elas rasgaram a sua certidão de nascimento. Por isso a nossa fé trata de novo nascimento. É como se o nosso novo nascimento fosse dar a nós uma nova certidão. Porque nós rasgamos ela quando Adão pecou. E a partir daí passamos a sofrer de amnésia. Não queremos saber como fomos criados, não queremos saber quem é Deus, não queremos saber para que nós existimos, não queremos saber de onde viemos, para onde estamos indo. E como Paulo disse aos Coríntios, por nós Deus está fazendo o apelo. Que apelo é esse? Recobrar a humanidade a sua identidade. O mundo sofre de amnésia, o mundo não consegue entender que ele tem origem em Deus. Não existe gente sem valor. Não existe ser humano sem importância. Somente quando Deus é devolvido a nós, que cenas como essa param de existir. Porque somente quando a substância divina morreu em nós,
a gente é capaz de produzir as guerras que tiraram o pai dessa garota. A gente é capaz de permitir que essa garota enfrente a fome. Porque o que há de melhor em nós morreu. E o que desacelera a nossa fé, o que prejudica a nossa fé? Acharmos que Jesus Cristo foi morto apenas para salvar a nossa alma para a vida eterna, como se o plano de Deus não fosse um plano metropolitano, se o plano de Deus não fosse a construção de uma cidade, se o plano de Deus não fosse a devolução de um DNA. Olha que interessante, a partir do raciocínio que a gente está construindo. Paulo chamou Jesus de primogênito, mas ele era unigênito. Então só ele detinha a genética, o DNA. Mas a morte dele é para que Deus, o Pai, inaugure a devolução daquilo que nós somos. E o que nós éramos? Criados a partir da substância de Deus. Eu vou falar uma heresia do bem para você. Você foi criado como Deus é, em seus atributos transferíveis. Deus só não te deu em Gênesis soberania, onipotência, onisciência e onipresença. Mas tudo aquilo que Deus pôde transferir para você, Ele transferiu. Você, sem o pecado, seria um ser magnífico. São José dos Campos existiria se Adão não tivesse pecado. A diferença é que a gente seria um tipo de Wakanda, com alta tecnologia, trânsito aéreo, os carros voariam, não haveria guerra, fome, morte, pecado. Só choraríamos de alegria por contemplar o belo, assim como Deus contemplou sua criação. Mas a igreja só se preocupou com a alma, se torna até impessoal a evangelização em algumas igrejas, porque as pessoas perderam o nome, a gente chama de alma. Deus ama as almas. Não, Deus sabe o nome de cada um dos seus filhos. Deus tem um interesse peculiar em cada um de nós. Eu não sei, boa parte de vocês é líderes, eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já enfrentei isso muitas vezes, de acabar o culto no domingo, ser desgastado da semana, do investimento do ministério, e já tem família, filho, esposa, você fala, eu não aguento mais isso, estou cansado. Sair de uma pregação como essa e dizer, eu não aguento mais, vou parar. O pessoal não responde, o pessoal não está vivendo o que é a palavra, desisto. Aí você vai dormir, segunda-feira pela manhã você acorda, aí você procura aquela frase que você falou no domingo à noite. Ela sumiu. Tipo assim, meu Deus, cadê a tristeza ou o rancor que eu estava tendo das pessoas? Porque enquanto você dormia, o seu DNA divino, apostólico, celestial, o caráter do seu Deus que habita em você, renovou você. Como Paulo disse, o homem exterior se desgastando, mas o homem interior sendo renovado dia após dia. Então tem momentos que a gente diz, não faz sentido amar, não faz sentido insistir, não faz sentido tentar de novo. Mas eu não sei se você encara dessa maneira. Podem oferecer para nós 1 milhão de salário. Um dia a gente fez um retiro e quando eu fui olhar para minha esposa, ela estava chorando descontroladamente. E eu achei estranho, porque eu já vi ela chorar, descontroladamente não. Sabe por que ela estava chorando descontroladamente? Porque alguém radicalmente se entregou a Jesus naquele encontro. Tipo uma pessoa improvável, que você olha assim e diz, nem todo o amor do mundo resolveria essa pessoa. E naquela manhã, aquela pessoa teve uma experiência radical, profunda, estrutural. Você já viu isso? Bum!
Espírito Santo vir mexer, não é uma experiência, não é um arrepio, não é uma lágrima. É o Espírito Santo vir assim e abrir a pessoa por completo, pou, e entrar em toda a estrutura existencial da pessoa. Podem oferecer, se a gente é verdadeiro líder, se a gente é verdadeiro cristão, se a gente é verdadeiro pastor, podem dar para nós 1 milhão de salário. Não paga espetáculo espiritual e sentimental que a gente sente na hora do até que. Lembra lá em Efésios capítulo 4? E o Senhor concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Você lembra? Até que. É aqui que o diabo tenta enganar a nós, que o ministério não funciona, amar pessoas não funciona, tentar de novo não funciona, insistir não funciona. Sabe por quê? Porque a gente se torna previsível da ação de Deus. A gente olha e já colocou o nosso confronto num padrão, o nosso amor numa caixinha, a gente já prevê como Deus vai agir, como não Deus vai agir, e a gente às vezes entrou num mecanismo morto, perdeu a paixão, perdeu o motivo essencial do ministério, da vocação. Como se a gente pudesse ousar saber o próximo passo do nosso Deus. Porque quando a gente passa a não crer que o amor transforma, Deus vai ter que converter Saulo de Tarso sozinho. Por que Jesus vem para derrubar o camarada do cavalo? Porque talvez as pessoas falam, não, é impossível que aquele homem se converta. Aí Jesus diz, estou sozinho, vou descer lá para resolver. Mas, meus irmãos, a gente precisa ser surpreendido pela alegria de novo. A alegria vocacional. Vê o até que. Por que você se tornou previsível e quer tornar Deus previsível? Porque o até que de um é um dia. O até que de outro é uma semana. Mas o até que de outro pode ser 1 ano. O até que do Francisco pode demorar 10 anos. Os dons, o ministério, as vocações em serviço, transforma um em um dia, transforma outro em uma semana, transforma outro em um mês, transforma outro em 1 ano. Mas existem processos que podem demorar anos. A pergunta é: você vai ser testemunha? Eu quero ser. E não é fácil insistir. Não é fácil dar sustentabilidade ao amor, porque a gente tem uma mente meritocrática. E a partir dessa mente meritocrática, a gente predata o nosso amor. Vou te amar até que. E a gente assina uma nota promissória. Você tem 1 ano para se arrepender. Se não se arrepender, eu desisto de amar você. Uma pessoa, a gente tem um dia que a gente chegou hoje em São Paulo. E ontem uma pessoa me procurou. Ano passado ela me denegriu nas redes sociais de que eu era falso profeta. Aí eu estava vindo para cá, quando eu vi, chegou a mensagem no Facebook. Que uma pessoa da família, um ente querido, estava morrendo, estava nas últimas. E a família queria que eu fosse no hospital para fazer a reconciliação, para a pessoa ir em paz. Quando um líder enche o coração de rancor e desiste do amor, ele tira da pessoa a possibilidade de arrependimento, porque as pessoas mudam. As pessoas voltam atrás.
Então, por exemplo, alguém abandonou você, alguém feriu você, alguém traiu você no ministério. Se o coração se enche de mágoa, você tira dessa pessoa a oportunidade de voltar atrás. Porque a gente, como seres humanos, é tentado a devolver na mesma moeda. E agora é a hora de eu dizer a ela: uai, eu não sou um falso profeta? Por que está me procurando? Mas eu não sei se você crê assim. A parábola dos talentos diz que o Senhor está fazendo uma conta. Ele deu a nós algo, se ausentou e disse: tomem conta e me deem lucro quando eu voltar. E o lucro do Senhor são filhos com uma nova certidão de nascimento. Então ele quer voltar e dizer: olha, eu prosperei você financeiramente, mas você não me deu lucro. Seu dinheiro não foi apostólico. Você sabia que toda prosperidade de Deus é missionária? Ela tem que te fazer bem, mas ela tem que fazer bem para alguém também? Olha, eu te dei tempo, olha, eu te dei dons, talentos, capacidades, habilidades, eu te dei uma empresa. Mas pela minha conta aqui... Ah, mas a pessoa não honrou o amor. Não, ela vai prestar contas. É a mesma lógica que eu fico pensando às vezes. Eu não sei se por aqui é assim, mas Brasília, como a mente política e filosófica é muito aguçada, as pessoas desistem fácil, parece, da igreja. Que falam: por exemplo, eu não dizimo porque pastor isso é isso, igreja é isso e isso. Aí eu falei: você decide. Ou você vai prestar conta a Deus de ser dizimista ou administrador de dízimo. As duas coisas não dá. Você vai prestar conta se amou e não o que a pessoa fez com o seu amor. Você vai prestar conta se você dizimou, ofertou, investiu. Você vai prestar conta do que você fez. A outra pessoa presta conta sobre ela. Quanto mais, irmão, você amar alguém, mas essa pessoa se torna indesculpável no dia do Senhor. Por exemplo, o que Judas pode dizer? Não fui amado, ninguém me deu oportunidade. O Senhor creu nele tanto que, além de apóstolo, foi tesoureiro. Quanto mais você ama alguém, você tira desse alguém todas as justificativas que essa pessoa pode dar a Deus. Você pode abrir sua Bíblia em Gênesis? Capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Certamente e morrerá, no hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, são a mesma palavra. Então, o sentido hebraico é: se você comer, morrendo, morrerás. Então, não sei se você percebeu que quando Adão come, Adão não morre, da maneira que nós entendemos a morte. Então, Deus está falando de algo muito mais profundo do que a morte do corpo. E é algo interessante, por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, verso 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, governo, regência. Gênesis 2,7 está escrito: e Deus formou do pó da terra o homem. Em Gênesis 5, verso 1, está escrito que Deus formou o homem e mulher, macho e fêmea, e o chamou homem. Está escrito lá: Deus criou a espécie humana,
homem, H minúsculo, mulher, M minúsculo, e o chamou homem. Em algumas versões, Adão. E se na sua versão está homem, esse homem está com H maiúsculo. Olha o que é interessante para a gente construir o nosso raciocínio. Gênesis 1:26. Você foi criado da substância de Deus. Você foi criado como Deus é. Gênesis 2:7. A estrutura que recebe o caráter de Deus, que é a sua matéria, foi criada. E em Gênesis 5:1, por que o H maiúsculo? Porque a junção das nossas individualidades formam a nossa comunidade. Então, em Gênesis 1, o homem é criado como um ser espiritual. Em Gênesis 2, o homem é criado como um ser pessoal. Gênesis 1, ele é criado para Deus, para glorificá-lo e adorá-lo. Gênesis 2:7, o homem é criado como um indivíduo, ele existe para si. E Gênesis 5:1, o homem é criado sociologicamente. Ele existe espiritualmente para existir para si, para poder existir para alguém. Esse é o tripé. Eu existo para Deus, eu existo para mim, e eu existo para o outro. E é aqui que está a falência da humanidade. Por isso o vídeo da garota ganha sentido. O que está morto naquele vídeo? Nossa sociologia está morta, não há mais empatia, graça, misericórdia e amor. O outro não dói em nós. Por que o outro não dói em nós? Porque não existimos para nós. Não temos um encontro consigo mesmo. Porque não tivemos um encontro com Deus. Por isso que a graça em Jesus Cristo faz todo sentido. O homem precisa nascer de novo, e quando ele nasce de novo, ele volta a existir em Deus e para Deus, e a partir disso ele ganha uma nova identidade. Gênesis 2:7, ele passa novamente a existir bem para si. Irmão, quem odeia a si não está pronto para amar o outro. E eu só posso amar a mim, por isso que os mandamentos da lei eram amar a Deus, porque quando eu amo a Deus eu sou refeito em minha identidade, e quando eu sou refeito em minha identidade, eu também passo a ter um caso de amor comigo mesmo. Eu passo a saber quem eu sou, eu passo a ter uma sensibilidade maior sobre a minha existência. E quando eu saio da presença de Deus e da presença de mim mesmo, eu saio para ser um presente para ti. Porque a minha espiritualidade redefinida, minha humanidade redefinida, minha sociologia redefinida. Eu não faço mal a ti, pelo contrário, eu saio da presença de Deus e da minha solitude. A Dietrich Bonhoeffer falou isso: quem não ama ficar a sós é péssimo para a comunidade. E quem não vive em comunidade se torna péssimo para si mesmo. Deus nos criou nessa tríade. Exista para mim, exista para si, exista para o outro. Exista para o outro, exista para si, exista para mim. Então, isso é uma valsa. Então, horas eu existo para Deus, eu tenho que amá-lo e adorá-lo. Ora eu existo para mim, eu tenho que saber a minha identidade, como Deus me vê, como Deus me ama, o que Deus deseja fazer em mim, por mim, através de mim. Só assim eu me habilito para o outro. Irmão, até o diabo, ele nos movimenta socialmente em direção ao pobre ou ao sofredor, desde que ele apague da memória social que Deus é o Redentor. Então as pessoas querem resolver a sociologia, sem resolver a espiritualidade e a individualidade. Não, porque quando Deus redefine espiritualidade e individualidade, a gente recebe um novo batismo, a consciência expande. Não tem mais como a gente destruir a terra. Está valendo Apocalipse 11, o Senhor voltará também para destruir os destruidores da terra.
Então, alguém que é batizado em Deus e em si mesmo, por mais que se desgaste, que canse, ele passa a enxergar o outro como Deus enxerga. Ele passa a agir no mundo como Deus age. Ele passa a enxergar no mundo o que Deus enxerga. É por isso que a gente se emociona, por isso que muitos de vocês se emocionaram, porque Deus está novamente em vocês. Alguém caçou Deus em você e cooperou com Deus para o seu novo nascimento. E é isso que a gente tem que fazer como pregadores da Boa Nova. Caçar Deus nos lugares mais inusitados, nos lugares mais improváveis. Porque quando você encontrar Deus nos lugares mais improváveis... Mês passado, eu fui visitar um antigo discípulo. Meu Deus, que situação! Caminhou com a gente, fez parte da nossa família de fé, se afastou dos caminhos do Senhor. E assim, num lapso. Ei, aquele rapaz foi seu discípulo? Sim. Ligue para ele, ele levou 6 tiros ali. Ceilândia, que é uma cidade satélite de Brasília. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui visitar, não foram 6, foram 14 tiros. E sobreviveu. Aí eu já falei para minha esposa, eu vou chegar já chegando na sala do hospital. Eu disse, ei, Deus te ama muito. Deus é, além de ser teu pai, Deus é teu amigo. Tem gente que leva topada e morre. Ei, acorda o gigante que está adormecido. Você tem um dom, você tem um chamado, você é um ser magnífico, extraordinário. Por isso que sua vida foi poupada. Não despreze, não seja nulo, não seja indiferente. Não pense sobre si menos do que Deus pensa ao teu respeito. Então a gente tem que procurar o Deus que morreu em cada ser humano. Porque quando Deus disse, morrendo morrerás, o que morreu primeiro? A imago Dei, a imagem de Deus. O que morreu foi Gênesis 1, 26. O homem já não é como Deus e o homem não tem governo, ele tem domínio. E o domínio é diferente de liderança e governo. Domínio é maldição. Já foi proferido ali no Éden, por exemplo, a violência simbólica que a mulher receberia de um homem que já não é mais semelhante ao seu Criador. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então Deus morreu em cada um de nós e quem nasceu de novo reativou sua divindade. Olha que coisa magnífica. No novo nascimento foi reacendida a sua semelhança com Deus. Você é humanamente divino em Jesus Cristo. Olha só, depois da queda, Adão teve que ouvir Deus com audição. Eu sou romântico, tá? E eu sou cheio de licenças poéticas. Penso eu que quando Adão teve que ouvir com os ouvidos, doeu, teve medo e se escondeu. Antes disso, eu acho que era um Bluetooth espiritual. Deus pensava e o pensamento de Deus era transmitido instantaneamente. Adão pensava. Deus sentia, Adão sentia. Deus era, Adão era. Deus fazia, Adão fazia. E a pergunta que eu faço a você como líder nessa manhã é: quantos troféus improváveis você está acumulando para o dia glorioso do Senhor? Ei, Jesus, eu te amo. Como você pode chegar diante dele sem presentes?
quão mais improvável a pessoa for, mais emocionante é o presente. Eu estava ali, eu sempre fiquei encucado com a experiência de Caim e Abel. Aí a discussão teológica, a oferta que era aceita era com derramamento de sangue, e por aí vai, e o outro deu do fruto da terra, por isso que Deus não se agradou. Aí teve 2 semanas que, um detalhe magnífico, que não é o objeto da oferta, é a origem dela. Eu amo tanto que eu surpreendo. Então, por exemplo, Deus se agradou. A palavra agradou no hebraico é surpreender ao ponto de tirar a respiração. E Deus se agradou da oferta de Abel. E Deus não se agradou da oferta de Caim. Deus, olha aqui o que Caim fez. Não quero ver. Não mexeu com Deus. Porque está escrito lá, Abel deu uma oferta dos frutos da terra ao Senhor. Caim deu uma oferta dos frutos da terra. Ele foi lá na prateleira e, deixa eu ver. Conjecturou as possibilidades. Mas se você for no texto, Abel não ofertou. Só está escrito que Caim ofertou. Caim deu uma oferta dos frutos da terra. Quando foi falar de Abel, está escrito: e Abel deu das primícias e da gordura. Não fala de oferta. Aí quando você vai para a palavra primícia, sabe o que significa ela no escrito original? O direito de um filho primogênito. Abel pegou o que ele daria a um próprio filho e disse: eu te amo, meu Deus. Deus quer as primícias. Quão mais improvável seu presente for para Deus, mas você vai mexer com ele. Deus é onisciente, mas ele é poético. Você quer maior poesia que Jesus? A gente fica falando, olha, Jesus era pobre. Como pode você ler João capítulo 1 e conceber que Jesus era pobre? No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Sabe quem é Jesus? Jesus é uma poesia de Deus. Gente, eu amo tanto vocês que eu vou descer aí e fingir que eu não sou. E vou chamar vocês para perto de mim. Como pode alguém pobre andar sobre as águas? Como pode alguém pobre dar uma ordem com a mente para uma moeda ser gerada dentro de um peixe? Como pode alguém pobre que se apresentou como carpinteiro ensinar um pescador profissional a pescar? Porque carpinteiro sabe fazer móveis e não pegar peixe. Então Jesus não ensinou. Jesus era Deus e deu uma ordem aos peixes a se juntarem lá e disse, joga ali, ó. Jesus é a poesia de Deus a nós. Eu brinco que Jesus é a metáfora do bilionário tirando onda de mendigo. Só quem é bilionário não pode tirar onda de mendigo. Eu vou me disfarçar de mendigo, mas no fundo isso é um bilionário. É Deus vindo à terra através do Filho dele nos encontrar. E eu não sei você, mas eu sou muito grato. Eu não sei você, mas a cada cafezinho preto que eu tomo de manhã, a lágrima desce dizendo, eu queria que fosse hoje. E se fosse hoje, eu pergunto a você, quantos presentes inusitados você teria a dar a Jesus? Quantos? Jesus, eu te amo. É, meu filho, é. Trouxe algo para o Senhor. Porque quem a gente salva por formatação é muito bom. Imagina, eu sou todo assim, colorido, tatuado. Então salvar o tatuado para mim é fácil, sim ou não? Sim ou não, gente? Salvar o policial, não. Então só vou provar que se eu amo Jesus, se eu vou me esforçar
para levar a presença de Jesus gente que naturalmente eu não salvaria. Então é algo que teologicamente os chatões de plantão vão dizer: ai, cadê isso na Bíblia? Mas vamos fazer poesia? Vamos tirar o fôlego do nosso Pai, dizendo: meu Deus, olha só, o escritor de Hebreus diz que o Senhor concluiu a sua obra e se assentou à destra da majestade. Sim ou não? Mas em Atos dos Apóstolos, enquanto Estevão estava sendo morto, apedrejado, Estevão teve uma visão que o Filho do Homem estava em pé. Penso eu sou poético, eu falei para você. Jesus estava, principalmente depois da oração: Senhor, perdoe-lhes, não atribua a eles esse pecado. Quem orou isso? Você lembra de alguém que orou isso? Lembra? Quem foi? Meu Deus, o menino é como eu sou. E ele levanta, mexido, tocado, surpreendido, soberano, onisciente, mas que dá o privilégio de ser surpreendido pelos filhos. É a poesia de C.S. Lewis, quando diz: aquele cristão que acha que faz algo para Deus, aquele cristão que acha que faz um ministério para fazer um favor a Deus, é semelhante a um filho que no dia do aniversário do seu pai chega até ele e diz: pai, oi filho, o senhor pode me dar um dinheiro? Claro, meu filho. Para quê? Para eu ir na loja comprar um presente para o senhor. Aí o pai ri, puxa a carteira, tira o dinheiro, dá para o filho vai na loja, compra um presente, embrulha, volta e diz: pai, eu te amo, feliz aniversário. Aí o pai ri de novo, pega o presente, abre e diz: não precisava, meu filho. Aí C.S. Lewis conclui dizendo: só um tolo conclui que o pai ganhou algo que não seja poesia. Surpreenda seu Deus, tentando de novo, se reinventando, reabastecendo, indo para a fonte, amando pessoas. Está todo mundo querendo ir para o extremo, ou um polo, ou outro polo. Que tal pegar o que há de valor nos dois polos e criar a coluna do meio? Porque tem gente boa nos dois extremos. E como eu disse, não tem gente sem importância. Gente amada no extremo, gente amada no outro extremo. E quem somos nós? Caçadores de Deus. Olha, aquele cara é conservador. Não, não, tem algo bom. Ele está querendo defender marcos históricos, ele está querendo defender a família. Olha por outra perspectiva, ele quer defender coisas que são importantes. Não, aquele ali é meio liberal, é meio progressista. Não, você não percebeu, ele está lutando pela justiça. E a luta pela justiça também é evangelho. Olha por essa perspectiva. E você é o cara que vai costurando a coxa de retalho, sempre vendo Deus, sempre concebendo uma nova ótica, uma nova perspectiva. Porque os filhos de Deus que rasgaram as suas certidões, eles amam uma gangue, eles amam um bando, eles amam um gueto. Se você é desse grupo, você não pode ser daquele. Se você é isso, você não pode ser aquilo. Não, eu sou um artesão social. Não, eu sou um missionário. Não, eu sou um caçador de Deus.